Oi, gente! Vamos falar hoje sobre um vídeo que eu fiz lá na Rede Vizinha e deu um pouquinho o que falar, sabe? Então hoje eu vou fazer esse vídeo de uma forma mais calma para vocês e tentar explicar mais e tentar não surtar aqui, tá bom? Vamos lá. Expondo fundamentos de entidades, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Gente, vamos lá, né? Quando eu fiz esse vídeo, pra quem não sabe, o vídeo que eu tô falando é esse daqui. Você vai achar em algum perfil meu aí. Eu me exaltei, porque quando eu fiz esse vídeo eu tava um pouco, realmente, tipo, vi uma trend que eu não gostei e eu fiquei tipo, cara, como é que a pessoa, sabe? Tipo, por like e por view. Mas vamos lá. Qual é a problemática de você expor os fundamentos da sua entidade, né? Imagina que você tem uma melhor amiga, né? Para você constituir essa amizade, né, mesmo que seja uma pessoa que já é da sua família, tipo a sua entidade, que é um ancestral seu ou não, você demora a constituir uma relação de amizade, de confiança. Tanto é que é muito comum que as entidades, né, de começo, elas não venham falar os seus nomes, enganam, então fala que é Maria Padilha, chega no dia realmente da confirmação, às vezes depois de anos, né, uma sete saias. Então é normal isso, né, acontecer. Essa mosca vai ficar dando fecho na minha coisa. Sai, mosca. Então é normal isso acontecer. Por quê? Porque é uma relação que você vai construindo com a sua entidade. Então é como uma amizade. Imagina que você vai construindo aí uma amizade e um dia você vai se tornar um super amigo, o melhor amigo daquela pessoa, e aquela pessoa ela vai fazer tudo por você, vai te ajudar, vai te apoiar, vai te motivar, tal como uma entidade faz. Então imagina que de repente essa pessoa, por like e por view, começa a pegar os seus vídeos, começa a pegar as suas fotos, começa a pegar coisas íntimas que você contou pra ela, os seus segredos, e por like e por view, só pra ganhar, né, exposição, vem e começa a te expor na internet. O que você pensaria dessa pessoa? Fala aqui pra mim nos comentários. Você se afastaria? Você confrontaria? Você deixaria de ser amigo até, né? Dependendo do que ela expusesse. Então, vocês imaginam, gente, que com as entidades não é diferente. Então, quando você expõe um ponto riscado, um ponto cantado, né, um segredo da entidade, a história da sua entidade, né, com detalhes. Imagina uma amiga sua que foi abusada, né, tipo essas coisas muito íntimas, e você expõe isso na internet por like e por view. Ela não iria gostar. Entende? Então, quando a entidade traz os segredos, fundamentos dela, os axés dela, né, os positivos e os negativos, né, tipo, é comum vocês venham falando que Sete Saias não gosta de malandro, né, da linha da malandragem, mas vocês não sabem o porquê, eu não trago isso, eu não exponho isso, eu tô grávida e vocês sabem que as Sete Saias não tá incorporando, né, enquanto eu estou grávida, e por mais que vocês perguntem muito, vocês não venham expondo isso. Por quê? Porque isso faz parte de um fundamento das Sete Saias, de quando era viva, dela como entidade. Então ela sempre me falou, o dia que você engravidar, e olha que eu nem queria engravidar nessa época, né? Ela falou, o dia que você engravidar eu não vou vir. Né? O Tiriri também não tá vindo, né? Porque ele também tem os valores dele, né? Então vocês têm que entender, gente, que quando uma entidade traz os seus segredos, é entre você e ela. Não é para você expor por like, por visualização. Entende? É a mesma coisa quando uma entidade passa por uma prova de fogo, por um teste de fogo, né? Eu sei que às vezes você vai querer mostrar pro mundo, tipo, olha gente, tá vendo como eu tenho entidade mesmo, ó? Ela andou sobre o fogo, sobre o vidro, ela bebeu, né? Ela fez isso e aquilo. Eu entendo o ponto de vista de vocês quererem mostrar isso pra alguém, né? Tipo, pra, de certa forma, ó, tá vendo como eu não sou marmoteiro? Olha aqui, ó. Mas vocês têm que entender que essa autoafirmação que vocês querem fazer com a própria entidade de vocês não é correto, né? Não é correto você expor os fundamentos da sua casa. Eu mesmo, o dia que eu for, né, mãe de santo, jamais, né? Um filho de santo meu vai gravar
um fundamento desse, da entidade bebendo egé, ou da entidade andando sobre, né, seja lá o que for, qualquer que seja o teste de fogo da minha casa. Até porque quem vai fazer isso é o Tiriri, ele já deixou bem claro que as confirmações de Exu é ele que vai fazer. Então, não sei como vai ser, mas jamais eu vou permitir. Jamais eu vou permitir sequer o filho gravar esses momentos de fundamento, sabe? É a mesma coisa que o meu pai de santo tá fazendo um orô no dia que o orixá vai nascer e você tá ali gravando, não é? Então, tipo, não se grava esses fundamentos de entidade. Isso deveria ser um segredo. Por quê? Porque daí depois o seu irmãozinho de santo, né, ele vai saber como funciona. Ah, minha irmã postou lá bebendo, então eu sei que no dia da confirmação a minha entidade vai ter que beber. Então já não vai mais ser um segredo, já não vai mais ser não vai ter aquele nervosismo do dia, porque o nervosismo faz parte. O médium enfrentar uma confirmação, mesmo diante de todo o nervosismo, também mostra como aquele médium tá de fato firme, né? Então ficar nervoso na hora todo mundo fica, né? Mas agora o médium, mesmo nervoso, conseguir incorporar, conseguir confirmar sua entidade, mostra como aquele médium tá super firme com aquela entidade. Então, quando ele sabe tudo o que vai acontecer antes, porque o irmãozinho fica postando fundamento aqui, fundamento ali, né? Chega no dia, ele não tem mais esse nervosismo, porque ele já sabe tudo o que vai acontecer, né? Então é por isso que não se fala o fundamento. Se você deu uma obrigação e você passou por esse fundamento lá dentro, você vai falar no máximo com quem tem a mesma obrigação que você, né? Já passou pela mesma obrigação que você ou mais. Com os que tem menos que você, menos obrigação que você não vai falar o que aconteceu. É a mesma coisa em segredos de Roncó. A gente que passa por dentro do Roncó não vai falar tudo o que aconteceu para quem não é iniciado ainda. Então, não é só sobre manter os segredos da entidade, né? É sobre manter os segredos e o respeito à sua casa de axé, né? Então eu como, né, quando eu tiver meus futuros filhos de santo, eu como futura mãe de santo, que não tá distante isso, eu não vou permitir que os meus filhos saiam gravando as obrigações e tampouco gravem fundamentos. Eu particularmente não vejo problema em gravar a entidade, né? Às vezes, numa festa, né, uma saída de mãe de santo, uma saída de 7 linhas, uma confirmação que é um momento tão especial, né, é um momento que a entidade finalmente vai usar a cor, né, então ela vai deixar de usar somente o branco, ela vai usar a cor dela, com a saia dela, com a capa do Exu, com o penacho do caboclo, ele vai ter os seus acessórios, ele vai estar lindo naquele dia. É um momento de festa, é um momento de comemoração, né, é um momento que sim, você deve mostrar aos outros, olha gente, eu confirmei minha entidade. Olha, gente, eu sou mãe de santo, tá? Aqui é a minha saída, ó. Então tem coisas, assim como a saída do Iaô, que você tem que trazer ao público para mostrar, né, para aquele público que vai fazer um jogo com você, que vai fazer, né, um trabalho com você, que você tem determinada obrigação. A entidade estava aqui, ó. Ó, gente, a entidade, ó, tá vendo? Ó, ela deu o nome dela na frente do atabaque, realmente é 7 saias. Então eu acho isso importante. Eu, o dia que for mãe de santo, particularmente, não vou ligar nesses momentos o filho expor isso. Agora é diferente do filho, por exemplo, a todo momento querer ficar postando a entidade, a todo momento querer crescer em cima de postar a entidade, né? Eu acredito que tem coisas que a gente tem que ter o senso, tá? Então, voltando àquele enredo, não é só isso, né, de manter os segredos do axé e da sua entidade. Mas quando você expõe ponto cantado, ponto riscado, ponto de força, positivo, negativo, com quem caminha, qual é os seus caminhos, qual é o seu nome de vida, qual é a história completa da entidade, você dá toda a munição necessária para o seu inimigo te demandar. Toda. Gente, vocês têm que entender como fala, né? Com Exu a gente barganha. Não é todo Exu, presta atenção, gente. Exu é convidado dentro da linha de Umbanda. Exu faz o que ele quiser. É um espírito livre, tá? Então não é todo Exu que vai ser diretamente um ancestral seu. Tira isso da tua cabeça. Tem Exu que não pode ter, ó, ancestralidade nenhuma com você, tá? Coloca isso na sua cabeça. Exu é um espírito livre, tá bom? Então hoje isso é muito comum. Hoje é muito comum as pessoas falarem assim, não, todo Exu é ancestral. Nem todo Exu é teu ancestral. Coloca isso na tua cabeça, tá? Nem todo Exu é teu ancestral. Mas vocês têm que entender que Exu é barganha. Quem pode mais, chora menos. Então, gente, às vezes você não tem um conhecimento, você não tem porra nenhuma, você descobriu ontem o ponto riscado, ontem você confirmou a tua entidade. Aí você pega, briga, desentende, posta tudo que você quiser da sua entidade na internet.
Fulaninho salva vídeo aqui, tira print aqui, guarda. Se desentendeu com fulaninho, não precisa nem ser pai de santo. Fulaninho vai ali no ponto de força da tua entidade, porque você já postou que o ponto de força da tua entidade é a cova 66, corredor 40, né? Ele vai lá no ponto de força da tua entidade, Laroie, Maria Padilha das Almas da Sétima Catatumba, porque você falou o nome da sua entidade lá no vídeo. E Maria Padilha, ela mereceu ganhar o que ganhou. Tô dando aqui um ponto. Você cantou o ponto dela. Você, com a sua língua maldita, veio e trouxe o ponto dela. Ele começa a chamar especificamente no ponto de força a sua entidade. Você deu munição. Você falou o ponto de força, você falou o nome completo da sua entidade, você falou o ponto cantado. E se, né, ele quiser e se ele tiver, ele ainda pega e risca o ponto da tua entidade ali naquela tumba, naquela terra. Impossível a tua entidade não responder. Impossível. E ali, meu amor, ali ele faz o que quiser. Entendeu? Se ele tiver conhecimento, se ele tiver barganha, se você for um médium que às vezes está começando agora, entendeu? Ele faz o que ele quiser. Às vezes a entidade não é ancestral, não é nada teu, minha velha. Eu vou cortar um cabrito pra senhora, pra isso, aquilo. Acabou-se, quiser a tua vida. Tua entidade se afasta, entendeu? Ainda mais se você for um médium desleixado na religião. Um médium que já não segue o caminho, um médium que já dá um monte de trabalho, um médium que não quer nada com nada. Quando é um médium certinho ainda, né? A entidade vai abraçar isso, aquilo. Mas às vezes, a maioria das vezes, principalmente para estar fazendo isso, essa exposição na internet, é um médium que não liga para nada. Entendeu? A entidade vai falar assim, realmente, que aquele médium ali eu não tô ganhando nada, né? Porque não acende uma vela para mim faz tempo. Meu assentamento tá lá que só tá a poeira, né? Eu pedi uma bebida para ele faz semanas. Um padê, nunca mais eu vi. Eu não tenho nada o que agregar com esse médium realmente, parece, né? Então, eu aceito. Dá aqui essa cabra que eu faço. Entendeu? Não tô falando para todos os casos, que toda entidade vai ser assim. Mas você tem que entender que às vezes você não é um exemplo de médium. E a entidade vai lavar as mãos, ó. Tchau. Entendeu? Então você dá munição pro teu inimigo. Então quando você dá munição pro teu inimigo, você não pode reclamar de receber tiro, meu amigo. Você entende? Então é por isso, gente, que não se fala essas coisas. Ponto de força, o caminho das entidades. Vocês sabem que eu tenho Sete Saias, Mulambo e Exu Tiriri. Entendeu? Às vezes a Sete Saias é do cabaré, às vezes é da encruzilhada, às vezes é das almas, às vezes o Tiriri é do cemitério, às vezes é das matas. Vocês não sabem de onde é e nem vão saber. Entendeu? Então é isso, tá, gente? Isso que eu tenho pra dizer agora de uma forma calma e de fato pontuando coisas importantes, né? Não exponham o fundamento das entidades de vocês, porque isso vai trazer consequências. Às vezes a pessoa não vai usar realmente para te demandar, mas a própria entidade pode se quislar com você, como eu citei lá no início do vídeo o exemplo. Então, às vezes a própria entidade pode se ofender com aquilo e se afastar, tá bom? Então, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado ao expor o fundamento das entidades de vocês, porque a entidade tem vontade própria, a entidade tem personalidade, tá? Principalmente quando a gente fala de Exu e Pombogira, eles têm personalidade. Então, se eles não gostarem de alguma coisa, meu amor, eles vão se afastar. Ah, mas não tem como afastar, como prender, como isso, como aquilo, entidade. Gente, tem. Eu vou dar um exemplo chulo, mas existem muitos exemplos de fazer isso, tá? Mas tem como fazer. Quando você, por exemplo, vai se iniciar no candomblé. Eu vou dar o exemplo do candomblé porque eu sou do candomblé também, né? Não falo aqui sobre candomblé, mas também sou. Você não toma um ebó contra Egum, né? Um ebó de Egum, um ebó lá de Oiá, para afastar os Eguns, né? Então, ali por um ano, às vezes menos, dependendo da casa, às vezes mais, né? Se o médium não paga a obrigação de Udukini. Mas dentro desse tempo, seja mais ou menos do que eu falei, ele não incorpora, até que seja quebrado esse ebó, né? Esse preceito, né? Então, até que você seja quebrado isso e é feito todo um fundamento para aproximar, então não é só quebrar o preceito, é chamar aquela entidade de volta, aproximar de novo aquela energia, né? Então é feito oferenda, orô, né? Você fica sem incorporar. Então aqui é um exemplo chulo de sim como é possível afastar uma entidade de você, tá? Mas não precisa fazer um ebó de Egum para isso, tá? Não precisa. Você precisa só saber os fundamentos da entidade que você faz o favor de divulgar aí no seu TikTok, no seu YouTube, onde você quiser. Entende? Você fica tirando foto do seu assentamento postando, né? Com o seu ponto riscado lá. Eu, quando vou fazer um vídeo dando ossé, alguma coisa, eu tomo todo o cuidado para não mostrar o que tem ali dentro. Porque o que tem dentro de um assentamento fala muito sobre a entidade. Uma entidade da calunga, muito dificilmente você vai ver um salto, um leque, coisas do tipo. Vai ter outros tipos de fundamento, né? Então, tem que tomar esse cuidado,
tá? Existem outras formas de você afastar a entidade de uma pessoa, tá, gente? De blindar a energia de uma pessoa. Assim como eu posso fechar os seus caminhos, né? Te blindando, fechando os teus caminhos para uma energia de prosperidade, o que me impede de fechar todos os teus caminhos para toda a energia que responda lá na calunga? Essa energia não se aproxima mais de você, inclui a tua entidade. Entende? Basta você saber o que você tá fazendo. Então cuida, tá, gente? Esse vídeo já ficou muito longo, mas eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer. Eu não tô falando isso pra maldade. Tô falando justamente isso pra alertar vocês e pra vocês fazerem mais um uso do bom senso aí e não quizilar, assim, a espiritualidade de vocês por qualquer coisa, principalmente vocês que estão começando agora, tá? E às vezes vocês se deslumbram, vocês querem mostrar alguma coisa, vocês acabam indo pelo caminho errado. Beijo, beijo, tchau, tchau e até a próxima.